Como enfrentar a concorrência da China? O homem, segundo os novos designers da moda masculina. O que está acontecendo hoje no Polo de Nova Friburgo? Eu sou Heloísa Marra, especialista em cultura de moda, e vou conversar com Fábio Monerá. O Fábio é um comunicador de moda sempre atento ao que realmente importa no setor. Vamos lá? E estamos aqui com o Fábio. Muito obrigada por aceitar o convite, né, para essa conversa. E eu vou começar pela moda masculina, né? No seu Uber Fashion Blog, né, que você criou em 2009, eu li sobre o Jefferson Villanova. Eu não conhecia, viu, Fábio? Eu assisti a São Paulo Fashion Week, mas não assisti tudo. E o Jefferson Villanova é um novo talento aí, né, de moda masculina e se apresentou nesses desfiles. E eu queria saber de você o seguinte: no momento de moda sem gênero, que homem é esse que surge, né, na passarela de moda aí, é, desenhado aí, vestido por esses jovens designers? Como é que você vê esse homem? Oi, Heloísa. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra, porque eu sou super seu fã Uhum. desde muito tempo. Assim, tenho muito carinho, muito respeito por você. Então, estar aqui com você é uma delícia. Essa última matéria sobre o Jefferson. Eu acho que e que bom que foi com o Jefferson, porque ele traduz muito bem esse espírito desse novo. Eu não gosto muito de falar do novo homem, não, porque parece que a gente está falando que existe um velho, mas enfim, existe um novo grupo de pessoas que querem se comportar e se vestir de uma forma diferente, né? E o trabalho do Jefferson é incrível. Ele é um menino da Bahia. Ele fala que nem é tão menino, porque ele já tem 39 anos, já está na estrada há muito tempo, mas faz muito pouco tempo que ele começou a marca dele. Mas eu acho que primeiro que eu não acredito muito na moda a gênero da maneira comercial como ela vinha sendo feita, porque basicamente as marcas faziam t-shirt, moletom e coisas que já eram a gênero, né? E lançavam isso como se fosse a gênero. Eu acredito muito em moda como comunicação, como forma de expressão, como maneira que a gente quer se mostrar para o mundo. E dentro do que nós tínhamos como moda masculina, ela era bastante limitante. Ainda é muito limitante comercialmente falando. Se a gente for pegar as principais marcas, todas parecem muito. E esses novos designers, eles trazem algumas propostas que aí brincam com formas que antes eram mais femininas e isso acaba sendo traduzido para o corpo masculino, porque é muito difícil falar de moda gênero quando a gente fala de corpos que são tão diferentes, uma modelagem que se encaixe em todo mundo, né? É, então, acho que há uma forte crescente aí de jovens, e não só jovens, mas de homens, de modo geral, que estão buscando essa brincadeira na moda, de poder brincar, ser um pouco mais fluido na questão do gênero, sem necessariamente parecer feminino, mas e também tem os que querem parecer femininos, e tudo bem, a moda é isso mesmo, é comunicação. Mas existe aí eu acho que vem entrando uma quantidade nova e grande de marcas que mostram que é possível fazer uma moda masculina diferente e que tem público querendo se vestir exatamente dessa forma. Me diz uma coisa, você pode contar um pouquinho da sua vida, da história da sua vida? Porque eu vi no Instagram, você tem uma parte lá que você fala de você, né? E que você fala que você chegou até a cantar em velório, é isso mesmo? É, eu participava muito de igreja, né, durante muito tempo. A minha família é muito católica, então, enfim, tinha toda uma tradição ali. E aí um grupo de jovens decidiu montar uma bandinha primeiro dentro da igreja. E aí eu não estava fazendo exatamente nada, eu não tinha dom nenhum para nenhum tipo de instrumento. Eu já tentei, eu queria muito tocar violão e piano, mas não é para mim. E aí eu comecei a cantar.
acho que na falta de ter alguém para cantar, eu comecei a cantar. E acabei descobrindo que eu gostava muito de cantar. Eu adorava cantar. E aí foi Eu fiz aula de canto durante muito tempo, cantei até em coral aqui em Friburgo, que era o coral do Sesc, que era o Jofre, que coordenava o coral. O enterro foi... Eu ia cantar num casamento, e aí quando eu fui à igreja buscar os instrumentos, estava acontecendo um velório. E aí o padre que estava lá falou, vem para cá agora, você vai cantar num velório. Aí eu sempre brinco, porque eu falo, gente, que coisa inusitada, cantar num velório. É verdade. Mas eu cantei bastante. Mas assim, isso é quase com o lado B da minha vida, né? Que depois eu acabei abandonando, não abandonando, mas não era uma... Eu amo música, eu amo arte de um modo geral, isso me alimenta enquanto ser humano. Profissionalmente não era uma coisa que eu tinha talvez coragem ou nem vontade de seguir. E aí eu escolhi publicidade e propaganda, que era uma coisa que eu gostava muito. E logo no início, eu sempre gostei muito de moda também. Na verdade, eu tinha muita paixão pela imagem de moda no início. Eu vivia ali, eu era um adolescente quando a gente tinha aquelas semanas de moda acontecendo com muita força no Brasil, no final dos anos 90, ali, nos anos 90. E também as grandes modelos que surgiram aqui, porque isso tudo gerava muita mídia, né? Acabava que a gente tinha muito contato com a moda, coisa que hoje em dia as pessoas, do modo geral, não têm. Então, eu fui vendo esse movimento todo acontecer e o fato de eu estar em Friburgo me possibilitou começar trabalhando com moda. Então, eu trabalhei com diversas marcas de lingerie, tinha uma marca de couro que era a Coach, que é uma marca que fazia um trabalho para mim assim, dos mais bonitos que eu já vi. Bonita. E eu trabalhei um tempo com eles também. Então, eu tive a sorte de poder estudar e ao mesmo tempo trabalhar com aquilo que eu gostava, que eu queria, né? Foi acontecendo de forma muito natural e foi uma coisa muito positiva pelo fato de ter as coisas acontecendo perto de casa, perto de mim, né? Então, abriu muitas portas ali. Ali começou a minha vida dentro de moda. Eu nunca estudei design de moda, né? Não tenho a menor pretensão para essa área. Mas depois eu fui estudando mais a parte de marketing, de branding dentro da área de moda, mas moda mesmo enquanto muito mais como estratégia do que como criação de moda. Eu sou só um admirador dos criadores. E me diz uma coisa, você agora fez uma palestra, né, na FEVEST sobre a importância do conceito ESG, né? Essas três letrinhas aí, né, que é E de environment, né, S de social, né, e G seria de governance, de Exato, de governança governança corporativa, mesmo. né? E você podia explicar um pouquinho a importância desse conceito hoje para as marcas? Então, esse conceito, ele surgiu em 2005, numa convenção da ONU, e nos últimos 2 anos ele ganhou muita força. Aí a gente percebe que marcas que trabalham com o S e o G, tem ações dentro de ESG, elas são mais valorizadas, né? Então elas têm mais poder. Por quê? Se no início a gente falava de sustentabilidade, que está dentro do E, a sustentabilidade ficou muito tempo, ela é muito fácil de ser maquiada, de fazer o greenwashing, né? Então, na moda, as pessoas, o fato de usar tecido de PET reciclado, a gente já considera isso como uma atitude sustentável. E não é tudo uma grande mentira. A gente tem que ter uma preocupação com os resíduos, com o plástico que a gente usa, com o quanto de combustível se usou para trazer esse tecido e o quanto ele vai gastar para ir para lá e para cá. Quando a gente pensa no ESG, eu acho que até fica mais fácil para as marcas. Que a gente está falando aí de tanto trabalhar dentro da sustentabilidade, mas dentro da sustentabilidade que for possível, porque ainda é muito difícil trabalhar, substituir o plástico em diversas situações, ter tecidos sustentáveis que tenham preço acessível para muitas marcas que às vezes não conseguem, porque o seu público é muito diferente. Mas quando a gente fala do social, eu acho que aí para mim é o forte, principalmente quando a gente fala de marcas pequenas,
é esse olhar que é muito mais inclusivo, é esse olhar que é capaz de entender que, enquanto marca, enquanto empresa, eu tenho, no mínimo, responsabilidade com quem está ali em volta da minha fábrica, do meu negócio. E eu posso pensar pequenas ações que não necessariamente envolvam um investimento muito alto para fazer com que o mundo, aquele mundo que eu estou inserido, seja um pouco melhor. Então, quando, por exemplo, aqui em Friburgo eu via algumas empresas que já faziam sem saber o que estavam fazendo, mas que às vezes construíam fábricas ou alugavam fábricas perto dos lugares onde a maior parte das costureiras moravam. Porque eles sabem que essas mulheres são mães e elas precisam sair, às vezes, no horário do almoço para fazer alguma coisa correndo para os filhos, ou, né, enfim, elas têm ali uma relação. Então, isso já acontecia naturalmente, mas isso é um trabalho social, isso é uma responsabilidade social com as pessoas que estão dentro da sua empresa. Conversando com a Patrícia, ela é dona de uma marca chamada Simple Organic, eu até falei dela na palestra. É uma marca de cosméticos e ela nasce nessa ideia do clean beauty, dessa beleza limpa, sustentável, orgânica. E ela falou que foi tão mais fácil vender a marca dela, porque ela trabalhava o ESG, os investidores, estava sobrando investidor, sabe? E a maior parte dos investidores eram grupos que não tinham marcas que estivessem posicionadas dentro nesse lugar, e eles queriam ter uma marca no portfólio que fosse ESG para que eles também começassem a dialogar com um novo público. Então, ela acabou vendendo parte da marca dela e ela falou que ter esse olhar foi o ponto mais importante. Não era tecnologia, não era embalagem, nada do que fosse diferente. Era exatamente a forma como ela se comunicava. E a questão da governança, para mim, é o ponto principal e o mais difícil. Porque aí envolve o topo da empresa, que é pensar que não dá para a gente pensar em ações sociais ou sustentáveis. Como enfrentar essa concorrência da China? Olha, é difícil, né? É muito difícil porque eles têm uma velocidade muito grande, um preço muito grande. A China, há muito tempo, ela é o parque, ela é a fábrica, o parque de produção do mundo inteiro, né? Isso, qualquer coisa que a gente tem em casa pode ser de uma marca XYZ, e provavelmente algum componente daquele produto ali foi fabricado na China. Então, ela já era ali a grande produtora. E aí, assim, dentro da moda, quem dera que eu tivesse a resposta perfeita, né? Seria a resposta de $1 milhão, como falo. Mas eu acho que a única saída é você criando laços com seus consumidores, como se a gente tivesse não só produto, mas se a gente tivesse também um serviço agregado naquilo que a gente entrega. Então, a maneira como a gente atende, a maneira humanizada como a gente se comunica, a maneira como a gente cuida de ações de ESG para poder fazer mostrar o quanto a gente está se preocupando com o mundo. Então, acho que ter essa preocupação com o cliente e não com o produto. Produto a China faz melhor do que ninguém, ou no mínimo faz igual ao seu. Mas quando eu olho para o meu cliente como um ser único, e eu penso nele num atendimento incrível, num pós-atendimento, né, do pós-venda melhor ainda, porque a gente ainda não está acostumado a ter um pós-venda de boa qualidade. Geralmente a gente fica muito preocupado quando a gente tem que trocar alguma coisa, a gente pensa logo, vai me dar problema, vai me dar dor de cabeça. Enfim, né? Então, eu acho que esse olhar humano, acho que já que a gente não tem capacidade produtiva e tecnológica, e talvez nem queira ter, porque já tem uma China produzindo para todo mundo, que a gente tem esse olhar humano, porque aí não tem tecnologia nenhuma que consiga imitar, ou pelo menos ainda não tem nenhuma tecnologia que consiga imitar. E quando a gente se aproxima das pessoas e consegue ganhar o afeto delas, consegue fazer com que elas tenham carinho pela gente, que elas confiem na gente, é muito mais fácil também de fidelizar essas pessoas, fazer com que elas
mesmo pagando um pouquinho mais, elas queiram continuar com você porque elas confiam. É uma relação muito mais de confiança do que focada em produto necessariamente. No Instagram, né, você comentando que como vai ser fabricada a Shine, né, vai fabricar aqui, já algumas empresas brasileiras já se candidataram, já se apresentaram para fabricar, não é isso? E parece que os preços oferecidos, né, pela Shine foram muito baixos. E aí algumas aí desistiram, muitas desistiram, né? Você acha que pode, de repente, acabar não acontecendo isso por conta dessa baixa de preço aí? Olha, eu acho que vai acontecer, tá? Muita gente desistiu e talvez quem tenha desistido tenha ali já tem uma certa estrada, talvez tenha caixa, inclusive para não depender de um único cliente tão grande. Mas a gente sabe que não é a realidade da maioria das empresas no Brasil, principalmente pós-pandemia, porque a gente ainda tem, né, a gente ainda carrega muitos traumas ali da pandemia, e aí muitas das vezes para manter os seus funcionários, manter a empresa, eu acho que muita gente vai acabar aceitando, até porque eles fizeram um contrato com grandes grupos, como a Coteminas entre outros. O meu grande medo aí nessa história é que isso aumente, de alguma forma, o trabalho de mão de obra escrava, análogo à escravidão, de, dessas terceirizadas, porque eu contrato você contrata não sei quem, que contrata não sei quem, e quando isso chega no final. Então, vai acontecer. Eu acho que o importante é ter um olhar de como a gente vai fiscalizar isso, até para ser um jogo justo com as outras marcas no Brasil. Mas eu acho que é impossível não acontecer. Eles têm muita grana, eles têm muita força, eles querem realmente transformar o Brasil num ponto estratégico muito importante para a distribuição dentro da América Latina. Então, alguém sempre vai acabar aceitando o preço deles, mesmo que lá na frente se arrependa, mas eu acho que não vai ter como a gente se livrar dessa, não. Uma outra coisa, você como, né, um profissional de marketing, né, estratégia, como é que você vê as características do público entre 18 e 24 anos, que é esse público jovem, né, que é o público que lidera o consumo, é aquele que consome primeiro, né? Como é que esse público está pensando agora? Esse público é difícil, traduzir esse público, muito difícil. Eu estava lendo até uma matéria esses dias na Vogue Business, falando desse público, na verdade pegando a quantidade de coisas virais que nascem dentro de plataformas como o TikTok e o Instagram, e de como elas revolucionam principalmente a indústria da beleza, mas da moda também, e criam umas tendências que nem estavam acontecendo nas passarelas e de repente as marcas têm que correr. Então está havendo um movimento contrário, assim, né? As marcas lançavam, as pessoas iam se adaptando àquilo ali, e agora as marcas estão tendo que se virar porque alguma coisa nasceu da noite para o dia. Então eu acho que assim, eu considero que tem dois grandes grupos dentro desse grupo aí que a gente separa. Um grupo, ele é muito mais conectado com a ideia de sustentabilidade, de consumo consciente. Então a gente vê uma crescente, viu nos últimos anos, dos brechós, das trocas de roupa entre amigos, dessa preocupação com sustentabilidade. E um grupo ainda um pouco maior, que é o grupo do consumo muito rápido, e talvez aí esteja o sucesso dessas marcas chinesas que fazem, né, o ultra fast fashion, que é uma coisa que é alucinante para a gente pensar, porque são as pessoas que eles precisam de muitos looks, né, para muitos festivais. Todo final de semana tem uma coisa nova, e hoje, na minha época, na nossa época, a gente podia repetir a roupa, porque se eu usasse numa festa X, numa festa Y, talvez muitas pessoas nem conseguissem ver, mas hoje a gente posta, né? Então, um público que vai muito pelo ritmo da internet. Então, à medida que as coisas lançam, eles se apropriam disso muito rápido. Como é que você vê a situação do polo hoje, de Nova Friburgo?
Olha, com muita tristeza. E fico triste, realmente, porque eu gosto muito do polo. Mas eu acho que faz muito tempo que o polo ele passou, ele foi sempre muito forte na produção. Ele é muito bom em produzir coisas. É, a gente pode dizer que Friburgo é uma China da lingerie. A gente produz para outras marcas, mas a gente raramente constrói valor de marca, Uhum, valor de diferenciação. Então a gente tem aqui a gente é conhecido como lugar que faz lingerie barato. uhum, E isso é muito ruim porque eu acho que isso empobrece muito a cidade. uhum, A gente poderia ter aproveitado lá atrás essa potência toda que a gente foi para dali criar novas formas de entender a moda, tanto como tendência, né? Então a gente teve uma semana, como se fosse uma semana de moda agora que acabou de acontecer, que foi a FEVEST, e a mídia especializada não está nem aí, ninguém quer saber, porque não tem nada que seja realmente diferente e uhum, novo. A gente não vê uma grande quantidade de jovens se formando, querendo trabalhar com isso, em qualquer área. A gente vê uhum, uma falta enorme de costureiras. Hoje em dia, a costureira virou um item de luxo, porque é uhum. difícil ter, e a gente não vê estratégias inovadoras. Então, a gente é muito bom em produzir, mas a gente não percebe o quanto isso poderia enriquecer a cidade se a gente fosse um grande polo criativo de pensar a moda dentro desse universo do fitness e da lingerie e da praia também, que algumas marcas vão para esse lugar. Inclusive dentro da sustentabilidade. Então, acho que assim, as possibilidades são infinitas para a gente ser um polo criativo, realmente. Hoje a gente não é um polo criativo, a gente é um polo produtor. Uhum. E aí acaba que a gente está trabalhando com commodity. Se alguém oferece mais barato, alguém leva, porque né, é uma indústria de fácil entrada. Eu comprei uma maquinazinha, eu já posso ter a minha microfacção aqui e começar a produzir. Agora, como que eu faço isso ser diferente, isso ser realmente desejado, isso despertar realmente o interesse das pessoas? A gente perdeu muito essa oportunidade lá atrás e eu não vejo nenhum movimento grande em relação a isso. Às vezes eu acho até que para isso acontecer, deveria alguém, não sei, talvez Sebrae, Firjan, não sei, alguém que pudesse, de alguma forma, adotar pequenos grupos, principalmente de jovens criadores, marcas jovens que ainda estão com aquele gás enorme. Eu digo isso porque assim, eu trabalho há muito tempo com consultoria e às vezes você conversa com marcas mais antigas e para eles está tudo bem, é ali que eles querem estar mesmo, mas que eles cansaram também, porque Uhum. né, a vida desgasta e aí você começa a ter outras prioridades com família e, enfim, você não quer mais colocar a mesma intensidade de energia que quando você começou. Para, de repente, ter esse grupo e fazer desse grupo um grupo modelo, para a gente Entendi. despertar, mostrar que isso é potência. Uhum. Eu sei que você sempre no seu Instagram você destaca, você mostra marcas novas. Eu acho super legal esse enfoque aí. Que marcas você, assim, três marcas assim que você destacaria hoje em termos de moda, de conduta, né, social? Quem que você está gostando agora no momento? Olha, eu gosto muito da Isaac Silva. A Isaac Silva é uma mulher trans, preta, e Uhum, faz uma moda super que dialoga muito bem com não só com o público preto, mas acho que ela traz muito da raiz né, da cultura negra do Brasil, e ela dialoga com todos, obviamente, mas acho que ela tem isso muito forte e é uma coisa muito importante na história da moda nacional. E eu gosto muito da Isaac porque ela é colorida, ela é feliz, ela, ela, ela briga pelas questões sociais, ela tem eu gosto muito de quando as marcas têm voz. Eu não gosto daquelas marcas em que a gente olha tudo muito bonito, mas parece que elas estão insossas ali. uhum. Né? A gente olha para a roupa e não olha. Acho que hoje ela tem que ter realmente um posicionamento. Então eu gosto muito da Isaac.
Eu gosto muito do trabalho da Missy com Iron Marty. Eu acho que o Iron é um querido, assim, um menino de ouro, assim, porque o Iron tem uma visão muito sofisticada. Ele, diferente da maioria das marcas, ele faz um produto muito sofisticado, com uma cara muito de luxo, mas de um jeito em que ele não está olhando lá para fora, ele está olhando para as coisas nossas. E eu fico muito triste quando alguém fala mal da marca dele, porque eu acho que o fato dele pegar boteco, um botecão, um vaso de esse filtro de barro, essas coisas simples que são muito fortes na nossa cultura, mas que de alguma forma a gente nega porque não tem o luxo, né? A gente se distancia do popular porque parece que o popular é sempre dedicado aos pobres e ele transforma isso para um universo rico. Eu acho isso fascinante, porque é um outro olhar sobre o Brasil, que vai além da praia, de Copacabana, dessa coisa muito, muito tropical, né? Eu acho que tem um outro olhar ali. Então eu gosto muito do trabalho dele e gosto muito do trabalho do Luiz do Apartamento 03. Eu acho o Luiz um cara Ele é fascinante. incrível. Ele é um doce de pessoa, ele é Impressionante. gentil, educado. A gente briga um pouquinho, porque a gente fica brigando quem é mais fã da Maria Bethânia, às vezes a gente fica batendo papo. Mas eu acho o trabalho dele assim fenomenal como construção de roupa. É um negócio assim, são roupas lindíssimas. Assim. Então,